Oi, gente. Vamos para mais uma aula, sobre empreendedorismo. Essa é a nossa segunda aula, Eu sou a professora Jadailza Silva. Aí está o meu e-mail, Nessa segunda aula, a gente vai falar sobre uma análise histórica do surgimento do empreendedorismo e também sobre o processo empreendedor. Bom, a palavra empreendedorismo, ela tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Antes de partir para definições mais utilizadas e aceitas, o empreendedorismo é importante fazer uma análise histórica do desenvolvimento da teoria do empreendedorismo. O primeiro uso do termo empreendedorismo, o primeiro exemplo de definição pode ser acreditada no Marco Polo, que tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente. Como empreendedor, Marco Polo assinou um contrato com um homem que possuía dinheiro, hoje mais conhecido como capitalista, para vender as mercadorias dele. Enquanto o capitalista era alguém que assumia risco de forma positiva, o aventureiro empreendedor assumia papel ativo, correndo todos os riscos físicos e emocionais. Na Idade Média, o termo empreendedorismo foi utilizado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Esse indivíduo não assumia grandes riscos e apenas gerenciava os projetos, utilizando os recursos disponíveis, geralmente inerentes do governo do país. No século XVII, os primeiros índices de relação entre assumir riscos e empreendedorismo ocorreram nessa época em que o empreendedor estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos. Como geralmente os preços eram fixados, qualquer lucro ou prejuízo era exclusivo do empreendedor. Richard Cantillon, importante escritor e economista do século XVII, é considerado por muitos como um dos criadores do termo empreendedorismo. Tem sido um dos primeiros diferenciar o empreendedor, que é aquele que assumia riscos, do capitalista, aquele que fornecia o capital. No século XVIII, neste século, o capitalista e o empreendedor foram finalmente diferenciados, provavelmente devido ao início da industrialização que ocorria no mundo. Um exemplo foi o caso das pesquisas referentes à eletricidade química e Thomas Edison, que só foram possíveis com o auxílio de investidores que financiavam os exportamentos. No século XIX e XX, no final do século XIX e no início do século XX, os empreendedores foram frequentemente confundidos com gerentes ou administradores, o que ocorreu até os dias atuais, sendo analisados meramente de um ponto de vista econômico, como aqueles que organizavam a empresa, pagam os empregados, planejam, dirigem e controlam as ações desenvolvidas na organização, mas sempre a serviço do capitalista, Agora vamos falar um pouco sobre o processo, empreendedor. A decisão de tornar-se empreendedor pode ocorrer aparentemente por acaso, Isso pode ser testado fazendo-se uma pergunta básica a qualquer empreendedor que você conhece, o que levou a criar sua empresa. Não se surpreenda se a maioria das respostas for não sei, for por acaso. Na verdade,
Na verdade, essa decisão ocorre devido a fatores externos ambientais e sociais, a aptidão pessoais ou a um somatório de perguntas de todos esses fatores, né, que são críticos para o surgimento e o crescimento de uma nova empresa. A decisão de tornar-se empreendedor pode se ocorrer aparentemente por acaso, né? Essa decisão ocorre devido a fatores externos, ambientais e sociais, a aptidão pessoais ou a um somatório de todos esses fatores que são críticos para o surgimento e o crescimento de uma empresa. A inovação tecnológica possui 4 pilares, né, os quais estão de acordo com os fatores anteriormente apresentados: investimento de capital de risco, infraestrutura de alta tecnologia, ideias criativas e cultura empreendedora focada na paixão pelo negócio. O planejamento por meio de um plano de negócio é a ferramenta do empreendedor com a qual sua equipe avalia oportunidades, identifica, busca e aloca os recursos necessários ao negócio, né? Planeja as ações a serem tomadas, implementa e gerencia o novo negócio. Como vemos, né, nessa imagem aí, segundo Timos, 1994, né? Deveria saber como lidar os riscos de forma calculada, analisando as várias possibilidades existentes e as possíveis consequências para o negócio e para eles mesmos, né? E comunicação, envolvido com oportunidades e recursos, a criatividade que está entre recurso e equipe, liderança, né, que está entre oportunidade. Essa foi a minha segunda aula. Espero que vocês curtam, compartilhem e deixem seus comentários, tá? Até a próxima aula.